Hoje, enquanto você saboreia sua xícara de café, vamos mergulhar na vida e no legado de John Locke, uma das mentes mais influentes da história da filosofia e da política. Conhecido como o pai do liberalismo clássico, Locke lançou as bases do pensamento moderno sobre liberdade, igualdade e direitos humanos. De um jovem estudante inquieto em Oxford a um dos maiores filósofos do Iluminismo, John Locke desafiou ideias tradicionais e abriu caminho para conceitos que moldaram democracias ao redor do mundo. Sua crença na razão, na experiência e nos direitos naturais transformou a maneira como enxergamos a relação entre governantes e governados. Locke não era apenas um filósofo. Ele era um visionário que defendia que o poder dos governos deveria vir do consentimento dos governados e que todos tinham direito à vida, liberdade e propriedade. Com sua visão revolucionária sobre o contrato social, ele inspirou movimentos históricos como a Revolução Americana e a Revolução Francesa, além de nos ensinar que o conhecimento nasce da experiência e da reflexão. Se você é apaixonado por histórias de pensadores que mudaram o mundo com suas ideias, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Vamos juntos descobrir como John Locke se tornou um símbolo de liberdade e racionalidade, e como seu legado continua a moldar sociedades até hoje. Pronto para começar? John Locke nasceu em 29 de agosto de 1632, na pequena vila de Brinton, Somerset, Inglaterra. Ele veio ao mundo em uma época de intensas transformações políticas e religiosas, que moldariam profundamente o curso de sua vida. Filho de John Locke Sr., um advogado e capitão de milícia, e Agnes Keene, Locke cresceu em uma família puritana de fortes princípios éticos e religiosos. Desde cedo, seus pais enfatizaram a importância da educação e da disciplina moral, valores que se tornariam a base de sua filosofia futura. Sua infância coincidiu com os anos tumultuados da Guerra Civil Inglesa, de 1642 a 1651, um conflito entre os monarquistas e os parlamentaristas que não apenas definiu o destino da Inglaterra, mas também inspirou reflexões em Locke sobre a natureza do poder e da governança. Observando as divisões e as consequências da guerra, ele começou a desenvolver uma compreensão precoce sobre a necessidade de equilíbrio entre autoridade e liberdade, um tema que mais tarde se tornaria central em sua obra. Em 1647, Locke foi admitido na Westminster School, em Londres, onde mergulhou em uma educação clássica que incluía latim, grego e estudos bíblicos. Apesar do rigor acadêmico da instituição, ele logo demonstrou um interesse especial em questões práticas e inovadoras, indo além dos limites impostos pelo currículo tradicional. Esse espírito curioso o acompanhou quando, em 1652, Locke ingressou na Christ Church, em Oxford, uma das universidades mais prestigiadas da Inglaterra. Em Oxford, no entanto, Locke enfrentou uma realidade acadêmica que lhe parecia antiquada. As aulas centradas nos ensinamentos de Aristóteles o deixavam insatisfeito, pois ele buscava algo mais prático e voltado para a compreensão do mundo real. Foi nesse período que ele começou a se interessar por ideias mais modernas, inspirando-se em pensadores como René Descartes, com sua abordagem racionalista, e Francis Bacon, defensor do empirismo e do método científico. Esse período em Oxford foi fundamental para o desenvolvimento intelectual de Locke. Sua insatisfação com os métodos tradicionais o levou a explorar novos horizontes do conhecimento, experimentando com ideias que desafiavam convenções. Ele começou a combinar a busca pela razão, promovida pelos racionalistas, com a valorização da experiência, característica do empirismo. Esse equilíbrio entre reflexão e prática seria a marca distintiva de sua filosofia futura. Ao final de sua formação inicial, Locke já não era apenas um estudante, mas um pensador em formação, pronto para questionar e transformar as ideias que haviam dominado a filosofia e a política por séculos. Ele plantava, sem saber, as sementes de uma revolução intelectual que ecoaria por gerações. Após concluir seus estudos iniciais em Oxford, John Locke decidiu permanecer na universidade, não apenas como estudante, mas como um explorador intelectual. Fascinado pela ciência natural e pela medicina, Locke começou a se aprofundar nessas áreas, aproveitando o ambiente rico em debates e experimentações que caracterizava o período. Foi nesse contexto que ele conheceu Robert Boyle, uma das figuras mais influentes na ciência da época e amplamente considerado o pai da química moderna. Boyle não apenas revolucionou a abordagem científica com seus experimentos controlados, mas também se tornou uma inspiração para Locke. Através dessa amizade, Locke foi apresentado ao método empírico, a ideia de que o conhecimento verdadeiro só pode ser alcançado por meio da observação e da experimentação. Essa metodologia tornou-se um alicerce do pensamento de Locke, que mais tarde aplicaria essas ideias na filosofia e na política. Paralelamente, Locke dedicou-se ao estudo da medicina, uma área que combinava sua curiosidade científica com o desejo de ajudar as pessoas.
Embora ele nunca tenha se tornado médico formalmente reconhecido, seu treinamento foi significativo o suficiente para que ele se destacasse entre os intelectuais de sua época. Suas habilidades médicas e seu conhecimento científico abriram as portas para círculos influentes, colocando em contato direto com algumas das mentes mais brilhantes e poderosas da Inglaterra. Em 1666, a vida de Locke tomou um rumo decisivo quando ele conheceu Anthony Ashley Cooper, mais tarde conhecido como Conde de Shaftesbury. Ashley era um dos políticos mais poderosos da Inglaterra e procurava um médico de confiança e um conselheiro intelectual. Locke rapidamente se mostrou indispensável, não apenas cuidando da saúde de Ashley, mas também se tornando seu conselheiro e amigo próximo. Sua relação com Ashley era mutuamente benéfica. Locke proporcionava ao político orientação científica e filosófica, enquanto Ashley introduzia Locke ao mundo da política prática e do poder. Além disso, Locke desempenhou o papel de tutor dos filhos de Ashley, o que lhe deu a oportunidade de refletir sobre a educação como uma ferramenta para moldar cidadãos responsáveis e livres. Mais tarde, essas reflexões seriam formalizadas em sua obra Alguns Pensamentos sobre a Educação. A convivência com Shaftesbury inseriu Locke diretamente nos bastidores da política inglesa. Ele testemunhou de perto as complexidades do poder e da governança, o que mais tarde influenciaria sua visão sobre o contrato social e o papel do governo. Este período foi crucial para Locke, pois marcou a transição de um acadêmico isolado para um intelectual engajado nos problemas de seu tempo. Entre a ciência, a medicina e a política, Locke começou a consolidar os pilares de sua filosofia: a busca pelo conhecimento prático e útil, a valorização da experiência como fonte de aprendizado, e a crença de que o progresso humano dependia da liberdade e da razão. Esses anos intensos não apenas moldaram o homem, mas também prepararam o terreno para o pensador revolucionário que ele estava prestes a se tornar. A década de 1670 marcou um período de efervescência intelectual para John Locke, consolidando-o como uma das figuras mais influentes da filosofia moderna. Durante esses anos, ele começou a formular ideias que culminariam em sua obra-prima, o monumental ensaio sobre o entendimento humano, publicado em 1690. Este texto, amplamente reconhecido como um dos pilares da epistemologia moderna, estabeleceu uma nova maneira de compreender o conhecimento humano, redefinindo debates filosóficos que perduravam há séculos. No ensaio, Locke desafiou frontalmente as teorias de ideias inatas propostas por filósofos como René Descartes. Ele argumentou que a mente humana é, ao nascer, uma tábua rasa, desprovida de ideias ou conceitos pré-existentes. Para Locke, todo conhecimento humano é adquirido por meio da experiência, que se manifesta de duas maneiras principais: através dos sentidos, que capturam informações do mundo externo, e da introspecção, que reflete sobre os próprios processos mentais. Esse conceito radical deslocava o foco do conhecimento de uma perspectiva abstrata para uma abordagem prática e empírica. A construção do ensaio foi um processo árduo que refletia a complexidade de suas ideias. Locke não se limitou a refutar os argumentos dos racionalistas. Ele construiu uma nova visão sobre como os seres humanos aprendem e interagem com o mundo. Ele descreveu o conhecimento como produto de uma interação contínua entre as percepções sensoriais e a reflexão, enfatizando que experiência é a base de todas as nossas ideias. Locke classificou essas ideias em simples e complexas, explicando como combinamos e processamos informações para formar conceitos mais elaborados. Essa visão empírica revolucionou o pensamento filosófico, destacando o papel do ambiente e das circunstâncias na formação do indivíduo. Locke deu grande atenção ao papel do aprendizado e da educação, argumentando que o potencial humano é amplamente moldado pelas experiências vividas, em vez de determinado por predisposições inatas. Além de propor uma nova teoria do conhecimento, o ensaio abordou questões sobre a natureza da linguagem e sua relação com o pensamento. Locke enfatizou que a linguagem, apesar de ser uma ferramenta essencial para comunicar ideias, também é limitada e sujeita a mal-entendidos, já que as palavras são representações imperfeitas dos pensamentos. Essa análise inaugurou uma abordagem mais crítica semântica e ao uso da linguagem na filosofia. O impacto do ensaio foi profundo e duradouro. Ele influenciou não apenas filósofos contemporâneos como David Hume, mas também o movimento iluminista, que adotou os princípios empíricos de Locke como base para suas ideias sobre razão, progresso e ciência. O conceito de tábula rasa foi fundamental para os debates sobre educação e psicologia, inspirando gerações de pensadores a questionar os limites do conhecimento humano e a importância da experiência. Mais do que uma obra filosófica, o ensaio sobre o entendimento humano representou uma declaração sobre o potencial humano. Locke via o conhecimento como uma ferramenta para a liberdade, permitindo que os indivíduos compreendessem e moldassem o mundo ao seu redor.
Essa crença em nossa capacidade de aprender e crescer se tornaria um elemento central de sua filosofia, influenciando não apenas a teoria do conhecimento, mas também suas reflexões sobre política, ética e sociedade. O envolvimento de John Locke na política alcançou um novo patamar durante a década de 1680, quando ele emergiu como uma figura central no movimento Whig, uma coalizão política que defendia a limitação do poder monárquico e a proteção das liberdades civis. A crescente influência de Locke o colocou em oposição direta às ideias absolutistas que prevaleciam em grande parte da Europa, especialmente a teoria do direito divino dos reis. Essa oposição o tornaria não apenas um pensador político, mas também um defensor ativo de reformas estruturais. Em 1683, devido a tensões políticas e ameaças contra sua segurança, Locke se exilou na Holanda, onde viveu por 6 anos. Esse período foi crucial para o desenvolvimento de suas ideias políticas. Durante o exílio, ele escreveu os 2 tratados sobre o governo, uma obra que redefiniria a teoria política moderna e estabeleceria os fundamentos do liberalismo clássico. No primeiro tratado, Locke confronta diretamente a teoria do direito divino dos reis, que sustentava que a autoridade governamental era conferida por Deus e que os monarcas estavam acima de qualquer controle humano. Refutando essas ideias, Locke argumentou que o poder não é concedido divinamente, mas que toda autoridade legítima deve ser baseada em um contrato social e no consentimento dos governados. Esse tratado foi uma crítica contundente às justificativas teológicas para o absolutismo, desmontando as bases ideológicas que sustentavam regimes autoritários. Já o segundo tratado apresentou uma visão revolucionária sobre a origem e o propósito do governo. Para Locke, a sociedade formada por indivíduos racionais que, ao entrar em um contrato social, consentem em delegar parte de sua liberdade a um governo em troca de proteção aos seus direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade. Locke argumentava que a autoridade governamental não era um fim em si mesmo, mas um meio para garantir esses direitos fundamentais. Quando um governo falha nesse propósito, os cidadãos têm o direito, e até mesmo o dever, de resistir e substituir esse governo. Essas ideias foram publicadas no contexto da Revolução Gloriosa de 1688, um evento que depôs o rei Jaime II e estabeleceu uma monarquia constitucional na Inglaterra. Locke via a revolução como uma validação prática de sua filosofia política. O poder absoluto não era apenas inaceitável, mas também desnecessário em uma sociedade que valorizava a razão e a liberdade. A Revolução Gloriosa demonstrou que uma transição pacífica e racional de poder era possível, solidificando as bases do pensamento político moderno. Os 2 tratados tiveram um impacto duradouro, influenciando profundamente os movimentos de independência e reforma política que ocorreriam nas décadas seguintes. Na América, as ideias de Locke ecoaram na Declaração de Independência dos Estados Unidos, escrita por Thomas Jefferson. Na França, sua visão de direitos naturais e contrato social foi uma inspiração direta para a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Além de sua relevância histórica, os 2 tratados sobre o governo estabeleceram princípios fundamentais que continuam a guiar debates políticos contemporâneos, como a soberania popular, a legitimidade do governo e os limites do poder estatal. Locke foi pioneiro ao argumentar que o governo existe para servir ao povo, e não o contrário, uma ideia que ressoa em democracias modernas ao redor do mundo. Essa obra não foi apenas um manifesto político, foi um chamado à ação. Locke demonstrou que o poder arbitrário e opressor não é inevitável e que a liberdade humana é a base para uma sociedade justa e próspera. Com os 2 tratados, ele consolidou seu lugar como um dos mais importantes arquitetos do pensamento político ocidental. Entre os muitos legados de John Locke, sua defesa da liberdade religiosa destaca-se como uma das mais importantes e inovadoras contribuições ao pensamento moderno. Em uma Europa marcada por séculos de conflitos religiosos, Locke se posicionou como um defensor eloquente da ideia de que a fé deveria ser uma escolha individual e não uma imposição estatal. Sua obra Carta sobre a Tolerância, publicada em 1689, foi uma declaração ousada que desafiou as convenções de sua época e ajudou a moldar o conceito contemporâneo de liberdade religiosa. Locke argumentava que a religião era uma questão de consciência pessoal, e que nenhuma autoridade terrena tinha o direito de interferir nas crenças espirituais de um indivíduo. Para ele, a função do governo era garantir a paz civil, não regular os caminhos pelos quais as pessoas buscavam a salvação. Locke acreditava que a verdadeira fé não podia ser forçada, mas deveria ser fruto de uma convicção autêntica, livre de coerção. A separação entre religião e Estado foi um dos aspectos centrais de sua defesa. Locke sustentava que misturar os interesses governamentais com as questões espirituais inevitavelmente levava à corrupção de ambas as instituições. Ele propunha que as igrejas funcionassem como associações voluntárias, onde os indivíduos pudessem se unir livremente para adorar, sem a interferência ou o controle do Estado.
No entanto, apesar de sua visão progressista para a época, a tolerância de Locke tinha limites significativos. Ele excluía ateus de sua proposta, argumentando que sua falta de crença em um Deus superior poderia comprometer os compromissos morais que sustentavam a ordem social. Além disso, Locke excluía os católicos, justificando que sua lealdade ao Papa poderia representar uma ameaça à estabilidade política da Inglaterra protestante, especialmente em um contexto de rivalidades religiosas e geopolíticas entre católicos e protestantes. Embora essas restrições revelem as limitações do pensamento de Locke em relação ao pluralismo, sua carta sobre a tolerância abriu um caminho crucial para debates sobre a convivência pacífica entre diferentes crenças. Suas ideias foram revolucionárias em um tempo em que guerras religiosas devastavam a Europa, e ajudaram a estabelecer o conceito de que o Estado não deveria impor uma única religião oficial a todos os cidadãos. A influência de Locke estendeu-se além de seu tempo. Sua defesa da liberdade religiosa inspirou movimentos de reforma em diversas partes do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, Thomas Jefferson e James Madison citaram diretamente as ideias de Locke ao defenderem a separação entre Igreja e Estado na Constituição e na Primeira Emenda. Da mesma forma, sua obra ajudou a lançar as bases para as democracias liberais, onde a diversidade religiosa é protegida como um direito humano fundamental. Mais do que uma proposta política, a Carta sobre a Tolerância foi uma visão sobre como as sociedades poderiam florescer por meio da diversidade e do respeito mútuo. Embora imperfeita em sua abrangência, a obra de Locke representou um passo monumental em direção à construção de uma sociedade onde a liberdade de crença pudesse coexistir com a ordem civil. Suas ideias continuam a inspirar debates sobre tolerância, pluralismo e a relação entre fé e governança, mostrando que, mesmo séculos depois, Locke ainda é uma voz relevante para os desafios do mundo moderno. John Locke passou seus últimos anos em Oates, uma propriedade rural onde continuou escrevendo e revisando suas obras. Ele morreu em 28 de outubro de 1704, deixando um legado que transcendeu sua época. Suas ideias sobre empirismo, contrato social e direitos naturais moldaram não apenas a filosofia, mas também o desenvolvimento de sistemas democráticos ao redor do mundo. Os ideais de Locke influenciaram profundamente a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França. Locke é frequentemente chamado de pai do liberalismo por sua defesa da liberdade individual, do governo limitado e do Estado de Direito. Sua crença no poder da razão e na capacidade humana de melhorar a sociedade continua a inspirar debates sobre justiça, igualdade e democracia. John Locke foi um pensador cujo impacto vai muito além de sua própria época. Ele estabeleceu os alicerces do pensamento político moderno, argumentando que o conhecimento e a liberdade eram direitos inalienáveis de todo ser humano. Sua filosofia, rica em análise empírica e pragmatismo, continua a guiar discussões sobre política, ética e epistemologia, assegurando seu lugar como um dos gigantes da história intelectual. Parabéns por ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para ter acesso a mais documentários incríveis. E aproveite para conferir os outros documentários que selecionamos especialmente para você. Até a próxima!